Questões de língua portuguesa. Escriturário Banrisul. Banca FCC, 2019. Atenção! Para responder às questões de números 9 a 15, baseie-se no texto abaixo. Imigrações no Rio Grande do Sul. Em 1740 chegou à região do atual Rio Grande do Sul o primeiro grupo organizado de povoadores. Portugueses oriundos da Ilha dos Açores, contavam com o apoio oficial do governo, que pretendia que se instalassem na vasta área onde anteriormente estavam situadas as missões. A partir da década de 20 do século XIX, o governo brasileiro resolveu estimular a vinda de imigrantes europeus, para formar uma camada social de homens livres que tivessem habilitação profissional e pudessem oferecer ao país os produtos que até então tinham que ser importados, ou que eram produzidos em escala mínima. Os primeiros imigrantes que chegaram foram os alemães, em 1824. Eles foram assentados em glebas de terra situadas nas proximidades da capital gaúcha. E, em pouco tempo, começaram a mudar o perfil da economia do atual estado. Primeiramente, introduziram o artesanato em uma escala que, até então, nunca fora praticada. Depois, estabeleceram laços comerciais com seus países de origem, que terminaram por beneficiar o Rio Grande. Pela primeira vez havia, no país, uma região em que predominavam os homens livres, que viviam de seu trabalho, e não da exploração do trabalho alheio. As levas de imigrantes se sucederam, e aos poucos transformaram o perfil do Rio Grande. Trouxeram a agricultura de pequena propriedade e o artesanato. Através dessas atividades, consolidaram o mercado interno e desenvolveram a camada média da população. E, embora o poder político ainda fosse detido pelos grandes senhores das estâncias e charqueadas, o poder econômico dos imigrantes foi, aos poucos, se consolidando. Questão 9. Os primeiros imigrantes alemães a se estabelecerem no Rio Grande do Sul. A. Constituíram uma alternativa ao trabalho escravo, alterando, com o tempo, a fisionomia econômica do Estado. B. Promoveram a ocupação, com apoio governamental, de uma ampla região destinada ao estabelecimento das missões. C. Foram assentados em glebas onde já com eficácia se cultivavam produtos que concorriam com os importados. D. Alteraram a qualidade e a quantidade dos produtos artesanais locais, o que se infletiu na economia da região. E. Representaram o ingresso no mercado de trabalhadores qualificados que modernizaram a produção industrial. Questão 10. Com a sucessão de levas de imigrantes, verificaram-se as seguintes consequências no Rio Grande do Sul. A. Interdição do trabalho escravo e consolidação das classes dominantes. B. Diversificação do artesanato e valorização do folclore nacional. C. Consolidação das estâncias tradicionais e minimização das charqueadas. D. Fortalecimento da economia interna e promoção econômica da classe média. E. Alternância no comando político e expansão das propriedades rurais. Questão 11. O último parágrafo do texto enfatiza a progressiva e positiva transformação socioeconômica que as levas de imigrantes trouxeram ao estado rio-grandense. B. O impulso rapidamente imposto ao ritmo até então tímido da produção nas pequenas propriedades gaúchas. C. A pressão das camadas emergentes dos trabalhadores sobre a gestão política dos proprietários tradicionais. D. A substituição dos modos de produção local pelas técnicas artesanais há muito consagradas em outras terras. E. A importância da imigração alemã no deslocamento da economia rural para a do mercado financeiro.
Questão 12. Embora o poder político ainda fosse detido pelos grandes senhores das instâncias, quarto parágrafo. O sentido e a correção do segmento acima estarão preservados caso se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, por a, porquanto, se detivesse-nos. b, mesmo que, se circunscrevesse aos. c, desde que, se deixasse conter-nos. d, haja vista que, fosse submetido aos. e, conquanto, estivesse adstrito aos. Questão 13. Atentando para aspectos de construção sintática do texto, observa-se que a oração, para formar uma camada social de homens livres, segundo o parágrafo, tem valor causal. b. O segmento, uma região em que predominavam os homens livres, terceiro parágrafo, é o sujeito da forma verbal constante em havia, no país. c. É indefinido, em razão do contexto, o sujeito da forma, trouxeram a agricultura, quarto parágrafo. d. É exemplo de objeto direto termo sublinhado em fosse detido pelos grandes senhores, quarto parágrafo. e. Configura-se como agente da voz passivo termo, pelos grandes senhores, quarto parágrafo. Questão 14. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase. A área onde se instalaram os primeiros imigrantes correspondia à das antigas missões. b. O apoio que confiavam os imigrantes era a eles prometido pelo governo do Estado. c. A vinda de imigrantes, em que o estímulo foi responsável o governo, passou a ocorrer em 1740. d. Nunca se praticara o artesanato na escala em que se deu com os imigrantes alemães. e. Os imigrantes influenciaram no mercado interno, cujo crescimento foram decisivos. Questão 15. Atente para a seguinte construção em discurso direto. Perguntou-me ele, não terá sido essencial a contribuição dos meus antepassados? Transpondo-a para o discurso indireto, iniciando-se por, ele me perguntou, deve seguir-se, como complementação adequada. A. Se eu julgo essencial a contribuição dos seus antepassados. b. Se não teria sido essencial a contribuição dos seus antepassados. c. Quão essencial tivesse sido a contribuição de seus antepassados. d. Você não acha essencial o que contribuíram os meus antepassados? e. Se será que foi essencial a contribuição dos meus antepassados? Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe uma curtida nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!